programa Simpro dessa semana vai debater o FAMA, o Fórum Alternativo Mundial da Água. E para discutir o assunto, nós vamos receber então o diretor do Simpro DF, o Gabriel Magno, e o Percy Coelho, que é o coordenador do Comitê DF do FAMA. Agradecer aqui a presença de vocês e abrir a pergunta, já abrir a nossa entrevista com a seguinte pergunta: o que é o FAMA? Agostinho, primeiro, muito obrigado pela essa oportunidade da TV Comunitária de estar aqui com vocês mais uma vez, e em especial ao Simpro, na presença do diretor, o Gabriel Magno, que tem sido um parceiro do Fórum Alternativo Mundial da Água. A gente está soletrando porque estamos vivendo nesse momento aqui, em março de 2018, a oportunidade rara da comunidade de Brasília, das cidades do DF em torno, ter contato com dois grandes fóruns, ao mesmo tempo, na mesma cidade, fóruns internacionais. E eu estou aqui representando no Comitê DF do Fórum Alternativo Mundial da Água, este fórum que é o Fórum Popular, é o Fórum do Povo, é o Fórum dos trabalhadores do campo da cidade, dos indígenas, das comunidades tradicionais, dos campesinos, enfim, de todos aqueles que estão excluídos dos processos decisórios de gestão da água. Enquanto que o outro fórum é um fórum que está mais preocupado em garantir a ordem de acesso mercantil da água. É um fórum patrocinado pelas grandes transnacionais que exploram justamente os recursos hídricos. Então, nós estamos aqui para falar do fórum da base social dos povos que são principalmente os povos mais atingidos pelos grandes projetos de desenvolvimento que, na verdade, mais excluem do que acessam as oportunidades de água potável, de água de qualidade, e também a questão da defesa, do saneamento básico para todos. Então é nesse sentido que a gente quer esclarecer os professores que estão tendo aí uma semana pedagógica relacionada à água, por conta desses fóruns, que percebam a diferença entre um e o outro fórum. O nosso fórum é o fórum alternativo, é o fórum que questiona o modelo de desenvolvimento que cada vez mais desagrega a população, que cada vez mais explora a água como mercadoria, e é o que nós não queremos. Muito bem. Magno, e o Simpro está bastante enganjado, então, nesse fórum, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho. Como eu acho que só primeiro dar boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente, Quem assistir na reprise, aí bom dia ou boa noite. Boa noite. E agradecer também a TV Comunitária, esse espaço é sempre importante, o debate da mídia alternativa para nós é fundamental. Acho importante que o Percy fala, porque o FAMA ele justamente vem para se contrapor ao fórum dito oficial, o fórum das corporações, o fórum da Nestlé, da Ambev, da Coca-Cola, das petrolíferas, que vão discutir a água. A gente imagina o que essas empresas querem tratar ao debater água, e esse fórum está na sua 8ª edição, que percorre alguns países do mundo, geralmente os países aqueles que possuem reservas de água importante. O Brasil é um deles, que recebe essa 8ª edição do fórum. Então a nossa opinião sobre isso é que a construção do FAMA é um espaço de resistência dos povos, dizer claramente e abertamente para a sociedade, nesse momento de discussão importante da água, qual é o papel da água para nós. A água é direito, é direito fundamental, é direito humano básico, direito social, não pode ser tratada como mercadoria, não podemos... Sim. E nós vivemos hoje em Brasília e no Brasil, mas em Brasília fundamentalmente, uma crise hídrica sem precedentes. Desde o ano passado, as reservas, os reservatórios da nossa cidade muito baixos, fruto de políticas de descaso com a questão da água, a gente passando por racionamento, inclusive em escolas, hospitais, mas nas nossas casas praticamente todo dia. Então discutir a gestão da água, para que serve a água e para quem a água deve servir, acho que é o objetivo fundamental do fórum.
Para nós, no sindicato, esse tema é um tema importante porque nós achamos e acreditamos muito que a educação pode ajudar nesse processo. Né? E queremos aprofundar o debate do consumo da água, né? Porque a gente, às vezes, quando vai discutir água, e na grande imprensa, e no debate mais geral, a gente sempre reduz a questão do uso da água a questões básicas e residenciais de consumo individual. Isso. É óbvio que esse processo ele é importante, né? E nas escolas a gente conscientizar o uso consciente da água. Mas é importante dizer também para a sociedade, ir na escola, com os estudantes, com a comunidade, que o problema da água não é esse. Né? O problema hoje da falta de água e da gestão da água não é no consumo residencial. Fundamentalmente ele se dá no consumo empresarial, tanto do agronegócio quanto das indústrias. Né? É ali que está o grande expoente do desperdício da água e do consumo desenfreado sem regulação nenhuma desse processo. Então nós queremos, obviamente, não é esquecer e não é deixar de olhar do aspecto do uso consciente, mas é também entender que só o uso consciente, só a educação individual para o uso da água, só fechar a torneira na hora de escovar dente, isso não vai resolver o problema da água. Não. É óbvio que é importante, mas é preciso aprofundar esse debate. Eu acho que o FAMA ele vem muito para somar, e é importante dizer, né, como o Percy está na coordenação aqui do Comitê do Distrito Federal, o tamanho que é o FAMA, né, da representatividade que ele é, da diversidade que ele se apresenta com diversas entidades do movimento social brasileiro, do movimento popular, do movimento sindical. Então também é um espaço de troca de experiências, e nós estamos engajados no FAMA também com esse olhar, de trocar experiências, de aprender, de relatar também o que nós temos na nossa rede de educação federal hoje pública, que é muito rica, né, com os professores e professoras, desenvolvem belíssimos trabalhos nas escolas. Sim. Então, de apresentar isso também para a sociedade, mas também de aprender muito, né, com as experiências que nós vamos receber em Brasília e o mundo inteiro. Então, é um momento dos mais importantes. E aí, obviamente, também não dá para dissociar do momento político que o Brasil vive, né, de golpe nos direitos, de golpe, né, na nossa dimensão mais... de todas as dimensões da nossa vida. Então, o momento de juntar muita gente, juntar lutadores e lutadoras do mundo inteiro, e com a temática da água especificamente, também é um momento importante para criar resistência para os enfrentamentos mais gerais, né? Aqui no DF, o FAMA vem no momento em que nós estamos passando por uma crise hídrica, né? E que está afetando a maior parte da população. Eu digo afetando a maioria da população, mas não está afetando, por exemplo, as transnacionais que estão aqui do lado. Aqui o agronegócio está vivendo muito bem. O agronegócio está muito bem, né? Obrigado, né? Quando falta água, eles botam lá os pivôs enormes, né? Quilômetros e quilômetros de pivôs, e joga água bem à vontade, né? A Ambev e mais a Coca-Cola também estão aí gastando bastante água, e ninguém foi lá fechar a torneira desse povo. Como é que vocês veem isso? Aqui no DF é muito importante a gente perceber que existe, na verdade, como diz o sindicato que também apoia o FAMA, que é o Sindágua, né? Ele tem um relatório dos trabalhadores da água aqui do Distrito Federal, um relatório muito preciso, demonstrando que, na verdade, há mais uma crise de gestão do que uma crise hídrica. Porque os índices pluviométricos, realmente eles têm uma variação, né, de um ano para outro. Mas, segundo o relatório desse sindicato, essa variação não justifica a gravidade da situação em que chegou os reservatórios, o descoberto do Santa Maria, né? Apurando com mais cuidado a razão, a verdadeira razão pela qual esses reservatórios chegaram a esse ponto, não está na precipitação da chuva, né? Está muito mais na falta de gestão do acesso à água que alimenta esses reservatórios. Então, as outorgas, sem fiscalização adequada da DASA, e também os negócios dos grandes empreendimentos imobiliários, de um lado, e de outro lado, a expansão do agronegócio nesse território do Cerrado, em particular no DF e em torno. Então, isso consumiu muito a capacidade de renovação dos nossos mananciais hídricos. Sim. Né? Então, a falta de estrutura de Estado para fiscalizar esses mananciais no seu nascedouro é que ocasionou muito mais
a gravidade da situação do que a precipitação pluviométrica, né? Isso os cientistas da UNB já demonstraram várias vezes, né? E a UNB está engajada no fórum, inclusive 2 dias, o sábado e o domingo, dia 17 e 18, serão inúmeras atividades de vários lugares do Brasil e até do exterior para discutir os diversos aspectos da água, né? Principalmente do ponto de vista socioambiental, né? Então o FAMA, ele se difere do outro fórum porque ele não é um evento, né? Enquanto o outro fórum é mais um evento que vai acontecer em um continente, né, com o objetivo bastante questionável de mais atender às necessidades de lobby de grandes corporações da água do que verdadeiramente do direito à água, nós estamos fazendo um processo, um movimento que não é um evento. O evento é o ponto de partida, o evento não é o ponto de chegada de uma manifestação a respeito da água. Nós queremos construir um grande processo de fiscalização, de controle social daquilo que o governo não cumpre, daquilo que as empresas negligenciam, né, na exploração da água, porque nós defendemos a água como direito e não como mercadoria. Pois é, e cada vez mais no Brasil há uma exploração aí do nosso solo, né, inclusive para vender água, né? Acho que, eu falei, né, esse processo nós estamos vivendo cada vez com mais força, né, com mais ganância. Ele também faz parte do programa central do golpe. Uhum. Pô, entender isso, né? O golpe tem como eixo central a destruição e a exploração de qualquer riqueza, qualquer fonte natural de recurso natural no Brasil. Nós estamos vendo isso de maneira assustadora, desde do desmonte do Estado com a venda das empresas, das estatais, com a exploração agora do petróleo, né, brasileiro, que a tentativa deles é essa, né, de voltar a exploração do petróleo para a mão das transnacionais, do minério. A internacionalização das terras. Exatamente, da exploração das terras, o retrocesso na demarcação de terras indígenas, a venda da Eletrobras, então, inclusive a privatização da energia elétrica, e a água não é diferente. Uhum. Né? A água, inclusive, é força motriz da maioria desses processos, então ela entra nessa agenda do golpe para ser, inclusive, a próxima fronteira, né, da exploração e cada vez com uma capacidade cada vez mais de gerar lucro. A gente vê pelo Brasil afora o risco que corre as empresas de gestão de água no Brasil inteiro, né? O desmonte que tem sido feito com as empresas públicas, né, estatais que fazem a gestão da água. A gente tem visto aqui, a CAESB passa por esse processo também. Sim. Então é fundamental discutir isso. Acho que esse momento, como o Percy disse, assim, o FAMA para nós é um espaço de resistência, né, um espaço de acumulação de força, né? Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo inteiro, espaços como esse ajudam muito a gente reorganizar a nossa tropa, né? Reacumular forças, porque o enfrentamento ele é muito pesado. É importante destacar também que o FAMA acontece logo após o Fórum Social Mundial em Salvador, né, que também é um espaço de aglomeração e de junção de experiências importantes dos lutadores no mundo, né? Então, eu acho que o FAMA também ele acontece nesse processo importante de ascenso da resistência no mundo inteiro, e acho que o Brasil está muito bem representado, e as organizações que estão construindo isso ajudam muito nesse processo inteiro, né? Também tornar esse processo global, não deixar o FAMA não é um evento isolado, né? Não é um evento que começa dia 17 e termina dia 22, é um processo que vai ter um espaço público, mas que tem uma construção já de longa data e que continua esse processo nas ruas, né, nas escolas, nos bairros. Como vai discutir algo comum nas comunidades, quais são os movimentos que estão à frente? Nós temos mais de 53 entidades que estão encabeçando o Fórum Alternativo Mundial da Água, né? Sobretudo os movimentos nacionais, como o movimento do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, nós temos o MST, nós temos o MTST, nós temos a CUT, nós temos
federações como a Federação dos Urbanitários, né? E várias redes de movimentos no campo, por exemplo, dos povos tradicionais. Nós temos a FIP, dos povos indígenas, enfim, todos aqueles que não estão no outro fórum porque entendem que o outro fórum não os representa, porque não defende claramente a água como direito, né? Estão cada vez mais percebendo a importância de fortalecer o Fórum Alternativo Mundial da Água. Aqui, particularmente no Distrito Federal, além do Simpro, que tem sido um sindicato muito estratégico na divulgação e na propagação da discussão da água como direito, as suas diversas modalidades, né? Então o Simpro fez a primeira matéria sindical nesse período que antecede o FAMA, né, a respeito do FAMA. Infelizmente nós estamos sendo bloqueados pela grande mídia. Se não fossem os sindicatos, as entidades com a sua própria força de articulação na base, divulgação dos seus próprios mecanismos de comunicação, como a TV comunitária, a população de Brasília jamais saberia que o FAMA estará sendo realizado aqui em Brasília, né? Porque a grande mídia foi toda ela comprada a serviço dos interesses dos grandes que estão patrocinando o outro fórum, né? Então a mídia oficial só divulga o outro fórum, enquanto que o FAMA, que vai trazer mais de 4.000 pessoas que vão acampar no parque da cidade, ninguém está sabendo nada, ninguém está tendo acesso ou interesse até de repente ajudar, fortalecer o acampamento que vai ser aqui em Brasília, vindo gente de vários ônibus de várias regiões do país, porque vários comitês do FAMA já foram criados, né? Não tem uma notícia sobre o FAMA aqui do Distrito Federal, que foi criado já no ano passado, em julho do ano passado, com várias entidades aqui. Eu já citei o Simpro, o Sindágua, mas nós temos a ABS, nós temos vários outros sindicatos, a CUT-DF está participando, o MST-DF está participando, grupos de artistas dos índios, indígenas, enfim, a população de Brasília não sabe nada, não está sabendo de nada. Se não fosse a mídia alternativa, a gente não teria acesso à população. Quem pode participar do FAMA? Toda a população está convidada a participar, né? Principalmente aqueles que sentem no seu dia a dia as consequências das injustiças sociais, né? Inclusive, nós queremos divulgar que nós estamos lançando hoje o aplicativo do FAMA. Nesse aplicativo, que qualquer celular Android pode baixar na loja de aplicativos, é só colocar FAMA 2018 e baixar o aplicativo, você vai ter acesso ao dossiê de denúncias que foi desenvolvido para mostrar o quanto que os povos tradicionais, ribeirinhos, os indígenas, trabalhadores do campo da cidade, têm um tratamento desigual no acesso à água, né? Então isso é vital para até a governança, né, saber a gravidade da situação. Então só um destaque importante, né, sobre esse tema é que nós estamos vivendo, o Gabriel sinalizou muito bem, nós estamos vivendo um momento de dois modelos, né, de gestão da água. Um modelo que privatiza, então está aí o governo Temer propondo a privatização do saneamento básico das grandes cidades. É só citar o exemplo do Rio de Janeiro, né? O Temer está chantageando o governo do Rio de Janeiro a equalizar as suas finanças desde que privatize a joia da coroa do governo do Rio de Janeiro, que é a Companhia de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, esse modelo de privatização no mundo inteiro está sendo rejeitado. A França está estatizando o que antes privatizou, porque viu que não deu certo. Até nos Estados Unidos, várias cidades e vários estados estão estatizando o serviço de saneamento básico, né?
porque você entrega para uma pessoa física, uma pessoa jurídica lá, uma empresa, um bem que é comum. Exato. É um bem que é de sobreviver. Ela vai ter lucro, né? E ela vai obter lucro ainda com isso. E mais, num país desigual como o nosso, só o Estado é capaz de investir nas áreas que não dá interesse, não tem interesse econômico. Uhum. Uma empresa não tem interesse econômico, entendeu? Então, quem vai sofrer mais com o modelo privatista, né, do saneamento, veja o que está acontecendo em São Paulo, né? É um péssimo exemplo da mudança de gestão, de transformar a Sabesp numa empresa de commodity, né? Que as ações da empresa estão disponíveis no mercado internacional. Então, veja, os investidores internacionais, eles não querem saber se a periferia de São Paulo está ou não está tendo acesso à água. Ela quer saber se os consumidores terão condições de pagar aquela água. Então, num país desigual como o nosso, essa discussão que o Fama quer fazer, né, do modelo público, de controle público, estatal, versus o modelo privatista, só o Fama é capaz de fazer, porque o outro fórum não vai fazer. O outro fórum, na verdade, deve defender os interesses das grandes empresas. É tipo, vamos preservar a nossa água para que os outros possam vender, né? Não preservar a nossa água para a vida. Exatamente. É isso? Exatamente. Sim. Não, só para completar assim, da participação, além é um espaço aberto, e a gente queria aproveitar o momento para também reforçar o convite para a nossa categoria, né? Então, todos aqueles e aquelas professores e professoras, né, que na escola realizam algum debate sobre a questão da água, a questão ambiental, mesmo aqueles que têm interesse também de compartilhar experiências, de fazer essa troca de saberes no Fama, a gente pede para que entre em contato no sindicato de professores, né? E nós vamos estar disponibilizando um ônibus para a escola que querer, né, levar os seus estudantes, uma turma, para nos dias 17 ao dia 22 poder, né, acompanhar isso de perto, fazer essa vivência de perto. Para nós sempre foi inegável que a educação não se constrói só na escola, não se constrói só na sala de aula, né, mas se constrói também na rua, no dia a dia, na luta. Então fica o convite também para os educadores e educadoras do Distrito Federal que quiserem conhecer o Fama mais de perto, que entrem em contato lá no sindicato para que a gente possa também viabilizar a ida das escolas, para que as escolas também participem ativamente desse processo. Gostaria só de finalizar passando um dado importante para o telespectador, a telespectadora, perceber a grandeza da nossa articulação, feita com muito esforço na base dessas várias entidades que eu citei. Só de atividades chamadas autogestionadas durante o sábado e domingo, vem dar um pulo na UNB para vocês verem a riqueza do que está sendo programado. São mais de 150 atividades autogestionadas. E, Gabriel, sabe, na parte cultural, de atividades de música, artística, na parte noturna, na UNB, sábado e domingo, são mais de 58 atividades programadas. Gente, vários grupos, artistas de vários lugares desse país que vieram sem cachê para oferecer a sua solidariedade ao Fama como um instrumento de fortalecimento da luta pela água como direito e não como mercadoria. Muito bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria que vocês dois reforçassem então o convite para o Fama, sendo a data, o local que vai iniciar o Fama, que é para quem está nos assistindo. Isso, Agostinho. Então, mais uma vez, muito obrigado à TV Comunitária por essa oportunidade. E venham todos. Sábado, dia 17, começa na UNB. Sábado, 17 e domingo, o dia todo, né? Aí, dia 19, 20 e 22, no Parque da Cidade, no pavilhão, onde vai ter um grande acampamento com outras atividades culturais também, artísticos, showmícios, organizados pelo movimento sindical, pelo movimento dos trabalhadores do campo da cidade, dos povos indígenas. Vai ser uma riqueza de cultura muito, muito rara de se ver em Brasília. Convido a todos para dar um pulinho para conhecer o nosso fórum, o Fórum do Povo, o Fama. Agradecer a participação, mais uma vez o espaço, né? Esse espaço nosso aqui já tradicional na cidade, tradicional. Né? Nas terças-feiras. Reforçar o convite, né? 17 a 22 de março no Fama, 17 a 18 na UNB.
19, 21, 21, 19, 20, 21, 22 no Parque da Cidade. Também mais informações, quem quiser pode buscar tanto na página do próprio Fama, né, o fama2018.org, mas também na página do Simpro. Então, simprodf.org.br, nós também temos uma seção dedicada ao Fama, então quem quiser mais informações, quiser saber um pouco mais, pode procurar esses canais aí que nós vamos estar, tanto nós no sindicato, mas também o comitê, né, Percy, está aberto para visitar, conversar, dialogar, porque o Fama basicamente é isso, né? É uma rede de diálogos, então a disposição nossa é de conversar com o máximo de número de pessoas possíveis, então fica o convite para vocês e se precisar de alguma coisa, os nossos canais estão abertos para tirar dúvidas, mas também para mobilizar, para que a gente tenha um evento também muito significativo e um movimento muito significativo. Muito bem, águas para a vida, não para o capital. Nós ficamos por aqui, vocês que estão aí nos assistindo, até o próximo programa. E vocês podem ver, inclusive, a reprise desse programa na página fanpage do Simpro e também na programação da TV Comunitária. A gente se vê na próxima. Tchau.